Mas é isso aí. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras, É Wilson. isso aí, nós e a nossa plateia, né? Não importa a hora, ela tá sempre animada. Então você que está aí assistindo, vai deixando o seu like, vai se inscrevendo aqui no canal. A gente não se cansa de repetir, porque é importante, ainda mais porque tem muita coisa para acontecer e muito público ainda para ser alcançado pela gente. Então faça isso, deixe comentários, ative as notificações. Se você quer saber mais sobre cada um de nós, você pode ir no site podletras.com.br. Lá também tem toda a playlist, lá tem os outros links. Vai aí que você está ouvindo aí no Spotify, começa também a seguir a gente. A playlist atualizada semanalmente também, mais de 280 episódios. Então, muita gente bacana passou por aqui. Então, para você se atualizar, pode letras nas redes sociais, para seguir a gente lá também. Na tela tem um QR Code para você fazer um Pix, que vai ajudar aqui a gente. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pela chave que é o e-mail apoio.letras@gmail.com. É isso aí. Lembrando para a galera, né, que continua a venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2024, tá? Você pode entrar lá e adquirir o seu. O link está na descrição desse vídeo, basta você clicar, você vai direto lá para a lojinha. Temos ainda também a coletânea de 2023 disponível lá para vocês adquirirem. E claro, temos também o livro O Peso da Inexistência, da Amélia Greyer, que foi a vencedora da coletânea, né, do Pod Letras deste ano. E como acredito que a maioria que assiste aqui já saiba, né, o vencedor da coletânea tem também um livro solo publicado por nós. Então também está à venda lá no site do Mercado Livre. Como eu disse, é só clicar aí no link que está na descrição. Vai lá, já adquire as suas coletâneas e também o livro da Amélia, que está excelente. Não deixe para depois, que ano passado, quem deu mole e não correu para comprar o livro do Daniel, perdeu, porque esgotou muito rápido. E se você está numa plataforma de áudio, basta você digitar Pod Letras lá no campo de busca do site do Mercado Livre e você também vai encontrar bem facilmente, né? Sem dificuldades. E lembrando que 2025 tem o concurso de novo. Se você quer participar, já fica ligado, já fica esperto. A gente deu uma colher de chá, deixamos o edital de 2024 no ar, então você pode entrar lá, se guiar por aquele edital. Claro que quando a gente soltar o edital de 2025, confere se não mudou nada, mas se mudar vai ser pouca coisa. Tá? E já vai escrevendo seu texto para depois não ficar choramingando que não deu tempo, né, Will? É isso aí. E hoje a nossa convidada é a escritora Jamile Dionísio. Tudo bem com você, Jamile? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite, César, Will. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Acompanho o podcast de vocês já há algum tempo e é um privilégio estar aqui. É isso aí. Ela que está em terras distantes, né, César Costa? Pois é. A Jamila, independentemente de qualquer coisa, teria que ser um episódio gravado, porque para ela vai ficar um pouco tarde, vai ficar um pouco frio a partir de agora. A gente estava aqui nos bastidores, né, Jamile, falando um pouco. Você tá um pouco assustada com o medo que a galera tá te colocando aí do inverno, né? Para quem não sabe, ela tá agora em Estocolmo, né? Então, como é que tá essa sua perspectiva para o inverno aí, que estava comentando com a gente? Então, como a gente estava conversando, eu cheguei aqui no fim de janeiro, já tinha passado o pior do inverno, né? Parece que teve um inverno histórico e eu estava acompanhando de longe. Eu estava morando em Nova York nessa época. E assustadíssima, assim, pensando, meu Deus, para onde eu vou? O que eu estou fazendo na minha vida? Né? Porque, assim, todos os lagos congelados, tudo, assim. E tá todo mundo me assustando, claro, porque agora eu vou passar o meu primeiro inverno completo aqui, e não tanto pelo frio, mas pela noite, né? Que é muito comprida, então é, começa a amanhecer depois das 9 e às 2h30 já escurece. Então, quando eu entro no trabalho, é noite, quando eu saio do trabalho é noite, né? E se a gente não sair na hora do almoço para ver o sol, a gente passa 2 meses sem ver o sol. Mas é a vida, né? A gente tem que se adaptar, tem que se preparar, tomar vitamina D, Sim. né? Pra quem gosta de curtir a noite, tá bom, né, Will? É. Vai ter bastante para curtir.
Agora, ô Jamile, tem uma pergunta que ela parece óbvia, mas como ela varia muito de pessoa para pessoa, é sempre uma curiosidade que a gente tem que matar aqui, que é de quando a pessoa se interessou pela literatura, né? Por ler e escrever e tal. Cada um teve o seu momento, boa parte desde criança e tal, alguns, como no meu caso, já mais velhos. Mas fala pra gente, quando que você se interessou pela leitura como leitora e depois como escritora? Olha, eu comecei a ler muito cedo. Eu acho que foi por um trauma, digamos assim, porque meu pai lia histórias para mim, né? Quando eu era bem pequena. E quando eu aprendi a ler e escrever, aí ele falou assim: Bom, agora é você que vai ler as suas histórias, né? E ele já tinha livros, já tinha me comprado livros, porque ele queria que eu fosse uma leitora, ele é um grande leitor. E aí, muito chateada, muito decepcionada, mas viciada em histórias, né? Eu comecei a ler e nunca mais parei. Na adolescência, eu tive o privilégio também de ser adolescente nos anos 90, que não tinha internet, Sim. então a gente lia o que caía na mão, assim, porque era o que tinha para fazer, para ocupar o tempo, né? Então, eu li aqueles livros que se vendiam nas bancas de jornais, aquelas traduções dos clássicos, porque era o que eu podia pagar também, né? Pegava livro emprestado com amigos e parentes, ia na biblioteca. E com uns 11 anos eu já comecei a escrever as minhas primeiras histórias, porque eu acho que quando a gente lê muito, alguns de nós têm vontade de criar coisa, o que eu gostaria de ler e eu não Uhum. encontro. Então eu vou escrever isso, né? Então eu escrevia pequenas histórias e quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu levei muito a sério isso de ser escritora. E aí eu tinha uma rotina de escrever 3 páginas por dia à mão, num caderno. E eu comecei a escrever um romance que eu nunca terminei, levava para uma amiga minha na escola, todos os dias para ela ler as 3 páginas e me dar o feedback, né? Então eu ainda tenho esse caderno, um caderno de 10 matérias, assim, tá completo, mas a história não foi terminada, né? E não tinha edição, né? A gente tinha que escrever na caneta, não tinha. Eu não tinha computador na época, e às vezes eu encontro nessas histórias, assim, que eu tenho tudo guardado, né? E eu dou muita risada. Né? É muito divertido, parece novela. E aí eu criava umas coisas assim, claro, na Europa, outras coisas eram no Brasil, principalmente em São Paulo, né? Porque eu sou de São Paulo. É muito gostoso reler, mas graças a Deus Quando você começou a tá escrever bem essa, escondido. essa história? Eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, isso foi 98, 97, 98. Eu fico imaginando, César Costa, a amiga dela que ficou lendo esse tempo todo e até hoje não viu esse Não viu o livro. livro. Meu Não viu? Deus. Ela não Não te viu, cobra, ela não? não viu nem o final, Will. Quanto mais ver um livro pronto, Ela publicado. nunca te cobrou? Falou assim, cadê? Você me trazia 3 páginas todo dia pra ler, todo dia. E nunca esse livro saiu? Pois é, agora eu não sei, né, se ela lia, porque era minha amiga também, mas depois a gente trocou de escola né, eu entrei na faculdade, e na faculdade eu parei de ler ficção, porque eu estudei ciências sociais, né, e deixei a literatura de lado por um bom tempo, Uhum. porque eu tinha muitos textos para ler, teóricos, assim, de não ficção, e voltei para a literatura, para ler assim como eu lia mesmo da adolescência, há alguns anos atrás. Eu falei, quando eu comecei a estudar psicanálise,
né? Eu estudei psicanálise por uma curiosidade minha, né? Por uma vontade. E um dia meu supervisor falou assim para mim, né? Eu estava relatando alguns casos clínicos e ele falou assim: Jamile, você precisa de menos teoria e de mais literatura para lidar com os pacientes, para lidar com a própria psicanálise. Porque a literatura, ela abrange muito mais do que qualquer teoria, ela toca lugares que nenhuma... A psicanálise como teoria, como prática, não toca. A literatura, ela chega primeiro naquele lugar, né? Então, eu falei assim, é verdade, eu preciso voltar a ler ficção. E aí eu também voltei a escrever. Muito legal. Esse período de faculdade é sempre complicado, né? Eu volto e meia relato aqui que depois de velho eu resolvi fazer outra graduação, resolvi fazer história mais por esporte até, né? Mais por hobby mesmo. Só que é aquela coisa, né? Eu quis fazer por hobby, mas quis fazer levando a sério. Então, tipo, por 4 anos eu praticamente abandonei também a escrita, Eu né? também, eu comecei um livro assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma página de livro, só fui terminar 10 anos depois, porque não dá para conciliar mesmo. Você tem que dar Se você atenção. quiser levar a sério, né? Se você for Sim, empurrando com a barriga, você consegue coisa, mas pra levar a sério mesmo ali, o tanto de. Porque, por exemplo, você consegue fazer um trabalho passado pelo professor pra tirar uns 5 ali, você lê uns textos ali, faz um negócio, beleza. Agora, se você for ler toda a bibliografia que eles passam, realmente fazer tudo direitinho, pra fazer um trabalho, fazer uma prova, fazer não sei o quê, aí realmente não sobra muito tempo. é. Nem pra escrever, nem pra literatura de ficção ou pra outras coisas, né? Então eu sei bem como que é. Bom, vamos então direto aqui ao que interessa, Will Santos, que aí ela já passa o recado dela, já Sim. faz o jabá dela, já fica mais tranquilo para a gente continuar o papo. Você lançou, né, na Flip, em 2023, um livro de contos chamado Secante. Eu acredito que você está com ele na mão aí, se você quiser mostrar para a gente. Fala um pouquinho como que surgiu a ideia de lançar o livro, qual foi o processo da escrita desses contos, se você já tinha vários e viu que tinha alguma coisa ali que dava para fazer uma coletânea, ou se você resolveu começar os contos para montar essa coletânea. E você tinha dito que tinha um outro romance que estava escrito antes. Era esse que você falou agora ou tem um segundo romance engavetado também? Então, na verdade, Secante eu lancei um pouquinho antes, né? Esse aqui é o meu livro de contos, meu primeiro livro de contos, Uhum. pela editora Letramento. E, na verdade, o processo de Secante começou da seguinte forma. Durante a pandemia, eu comecei a escrever um romance que eu tinha começado lá na adolescência com um personagem e que estava, de vez em quando voltava para minha cabeça, assim, e eu tive que terminar. Então, eu escrevi esse romance obsessivamente durante a pandemia. Eu acho que era uma forma de escape também, né? Uhum. Estava tentando criar uma outra realidade. E esse romance saiu. Claro, eu escrevi, ele ainda está em fase de revisão. Em algum momento eu vou pegar esse romance para revisar. Mas depois de uns meses eu fui me cansando um pouco daquilo, né, de trabalhar, porque um romance é uma história só e tem que estar tudo muito bem desenhado, muito bem linkado. E aí eu comecei a pensar assim, tem alguns personagens aqui que quase não aparecem, são personagens secundários, Uhum. mas como será que é a vida deles, né? Porque os personagens, eles me veem muito devagar, eles me veem, não sou eu que crio os personagens. Em algum momento eles se tornam independentes e eu não sei tudo sobre eles vão me revelando aos poucos. E aí eu quis saber um pouco mais sobre esses personagens secundários, me coloquei no lugar deles, calcei os sapatos deles e comecei a escrever.
e cada um deles gerou 1 ou 2 contos, mas como eu sabia a história maior, né, que envolvia esses personagens, ele acabou virando um livro de contos de diversos pontos de vista, mas que na verdade são histórias interligadas. Uma história, né, de uma família que não é muito tradicional. São 2 homens que têm uma filha, né? Um homem que era viúvo e tinha uma filha, conheceu esse outro homem, e eles ficaram juntos, isso nos anos 80, e a família continuou ali anos 90. Então, assim, é essa história dessa família, do ponto de vista deles, do ponto de vista de quem está em volta deles, em torno deles, ao longo desses anos. Então, é um livro de contos, sim, mas também pode ser visto como, não como um romance, mas uma história. No final, a gente vai montando um quebra-cabeças e tem a história dessa família. Então, o livro de contos é quase como se fosse assim um spin-off do romance. Um spin-off do romance que não saiu. Exatamente, eu ia falar isso. O spin-off saiu antes do que a obra É. principal, vamos colocar assim, né? Mas é interessante. Pois é, porque eu mandei as duas, o romance que estava quase pronto, eu mandei para a editora, e também, né, eu falei assim, vou mandar esses contos também, né, eles já formam, acho que formam um livro, eu vou mandar também, porque as Uhum. editoras estavam pedindo originais na época, e eles ficaram com um spin-off. Eu falei assim, então, legal. Porque são livros independentes, né? Não Sim, preciso lançar um antes do outro. Secante já tem uma linguagem completamente diferente, né, desse romance que eu estava elaborando, e não precisa realmente do romance maior, sim. né? Do romance E o título? gerador. Eu sempre fico curioso, né? Porque eu mesmo tenho uma dificuldade gigantesca para dar título para livro, né? Muitas vezes eu termino o texto super rápido e o título eu vou demorar muito mais tempo para dar. Como que você tirou? Da onde você tirou o título Secante? Foi difícil chegar nele? Passou por outros títulos? Fala um pouquinho pra gente como que foi para chegar nesse nome. Olha, na verdade, eu não escolhi um título muito fácil de deduzir, eu confesso, mas foi o único título que me pareceu adequado, Uhum, porque secante vem de um conceito matemático, né? Secante é o ponto em que as retas se encontram quando elas se cruzam. E eu imaginei esses contos, esses personagens, porque são como trajetórias, né, retas, cada um seguindo a sua vida, e em algum ponto se chocaram com um, um outro personagem. uhum. E são esses pontos de choque entre essas trajetórias que formam esse livro. E eu até coloco no início do livro, né? Eu menciono a Clarice Lispector, eu peço licença aqui para Claro, fica à vontade. ler, porque eu acho que isso também esclarece bastante o título do livro. Uhum. Né? E ela escreve assim: milagres não, mas coincidências. Vivia de coincidências, vivia de linhas que se incidiam e se cruzavam, e no cruzamento formavam um leve e instantâneo ponto, tão leve e instantâneo que era mais feito de segredo. E cada capítulo é um ponto. Uhum. Muito interessante. É um título que realmente eu acho que eu jamais pensaria na secante. Acho que a gente fica meio traumatizado, né? Lembrar de secante, de tangente, de cotangente, essa coisinha gostosa que tem Eu na nem escola. lembrava de ter visto isso, não sei nem se eu vi. Acho que eu jamais associaria, né? Mas é um título Você. bem Não, interessante, bem pensado. não, você Eu pensa. jamais pensaria para dar um título para um livro meu também dessa forma. Eu penso numa coisa bem mais subjetiva, né? Uma coisa que seca, é uma coisa que seca você, uma coisa secante. Eu ia mais por esse viés, assim, né? Você tenta ver uma coisa mais ficção, você viaja, você tenta viajar
na do escritor, né? O que será que ele quis dizer e tal. Mas é sempre interessante você saber a origem da capa, do título, tudo tem. Nada é tão por acaso assim. Na maioria Uhum. das vezes, tudo tem uma explicação e isso enriquece muito para quem vai ler, e é por isso que é legal quando você tem oportunidade de falar, espaço e tal, você tem um podcast que você vai desenvolvendo, isso gera a curiosidade das pessoas, né? Sim. Eu mesmo, assim, já falei a quantidade de livros que eu já comprei de autores que vieram começar a falar do livro, começaram a falar da história, que eu fiquei curioso e fui lá, comprei, baixei, na hora você entra na Amazon e dá para fazer isso. Quanto tempo você demorou desde de ter escrito o primeiro até o último conto e para você, na sua cabeça, ter consolidado, ó, tenho um livro aqui, tenho algo que pode, essa coleção de contos tem algo entre eles que dá um livro. Foi. Eu tenho até vergonha de dizer, porque foi muito rápido. Foram 4 meses que eu escrevi. Eu comecei a escrever em setembro e em janeiro eu já estava mandando para as editoras. Mas eu já tinha tudo na minha cabeça, então eu estava trabalhando com essa história há mais de ano, né? Então, sentar para escrever já estava tudo pronto. Uhum. Então, foi o primeiro romance 1 ano e meio, mais ou menos. Depois, mais 4 meses com Secante. Você estava em Nova York na época, né? Eu estava em Nova York, eu sou servidora pública, trabalho no Itamaraty. Uhum. E fui para Nova York em 2019, então eu tive o prazer de pegar a pandemia inteira lá, num apartamento minúsculo, né? Porque em Nova York tem que ser bilionário para morar num apartamento decente. Sim. E vou fazer o quê? Né? Eu vou olhar para a tela do computador e vou escrever, porque para fora não dá para olhar. Pois é. É isso que eu pensei, né? Longe de tudo, longe de todos, longe inclusive do seu país, né? O mundo se acabando. Você se pega presa dentro de uma casa e é isso. Bom, Agora, você realizou o sonho daquele autor que quer se isolar do mundo, sentar e apenas escrever. Foi forçado? Foi, mas realizou o sonho, né, Will? e ela fala que tem até vergonha de dizer que foi rápido por causa desse trauma desse livro de 98 que ela não acabou Não ainda. acabou até hoje. Não, comparado com esse livro, eu tô muito rápido, escrevi só em 4 meses, mas é assim, às vezes quando você tem uma ideia na sua cabeça consolidada, Sim. e tem uma rotina que permite isso, né? É realmente rápido, né? É o Stephen King fala, né? Se escrever 6 páginas por dia, em 3 meses você tem um livro, né? Então, se você não tiver nenhum tipo de, sei lá, bloqueio, dificuldade, se fluir, realmente sai rápido mesmo, né? Na época foi assim, eu estava completamente obcecada com a escrita. Eu vivi em 2 mundos ao mesmo tempo na minha cabeça, fazendo as coisas e trabalhando, e com né? E lá no fundo, pensando, Uhum. montando esse livro, essa história o tempo todo. Então foi realmente um período de obsessão completa e deliciosa. Eu não consegui voltar ainda a isso. Esse ano eu tô bem parada em relação à escrita, mas eu tô com tanta coisa Sim. já na gaveta que eu acho que eu posso deixar de escrever aí por uns 2, 3 anos, de tanta coisa que eu tenho ainda para publicar. Por causa desse período bastante obsessivo e delicioso de escrita. Então não tem bloqueio. Sentar e escrever. Claro, eu tinha uma rotina, mas eu estava viciada naquela rotina, né? Escrever toda noite. Aliás, a gente teve o exemplo de vários e vários e várias pessoas que passaram por aqui que ou retornaram ou começaram a escrever nesse período, né? Porque Sim. estavam isoladas, não tinha muito o que fazer, então
Tinha gente que desde sempre queria escrever, mas nunca tive coragem nem tempo. Aí, ó, como não tenho mais nada para fazer nesse momento, eu vou me dedicar. E aí conseguiram concluir, né? É bem interessante esse tipo de situação, né? E uma maneira de escapar também. A gente estava numa angústia terrível nessa época e Nova York era o epicentro da pandemia, né, por um bom tempo. A gente tinha medo de sair na rua, era difícil, tinha que pegar fila para entrar no supermercado, lavava tudo. A gente tinha muito medo, e eu morava perto dos hospitais, né? Tá. Então tinha os frigoríficos para os corpos, assim, onde eu fazia caminhada. É, É Então, tenso. eu tinha que viver outra vida, eu tinha que viver a vida da, da minha escrita, eu tinha que. Era a única forma de escapar, né? E eu acho que por isso que Secante é um livro assim tão esperançoso, né? Que busca alternativas. É uma família alternativa, numa época que isso não era comum, não era possível, porque eu também estava procurando uma alternativa. Não é possível que a vida seja só desse jeito. Eu estava vivendo um casamento já em crise também, e então essa família para mim me ensinou a que eu podia viver de uma outra forma, que eu podia que o mundo podia ser diferente, e tal, mesmo que eu tenha que inventar esse mundo, mesmo que eu tenha que criar linguagem para esse mundo. Em um dos capítulos, né, o Marcos, que uma das pessoas desse casal, Marcos e João, ele estava conversando com a filha, que não é filha de sangue, é a filha do companheiro dele, do marido, e eles buscam uma palavra porque eu chamo meu pai de pai. Eu vou chamar você de quê? De pai 2? Não, a gente tem que criar uma palavra para isso. Não tem uma palavra para isso no mundo, então a gente cria. E eu estava tentando criar um mundo, né? Esse livro me ajudou muito nesse processo, porque não só o mundo fora da pandemia, como uma saída para o casamento que eu estava vivendo, né? Já estou divorciada, tá todo mundo feliz, todo mundo bem. E Secante é um livro, ele não é muito triste, ele é um livro que ele busca, como eu disse, para mim ele é um livro muito esperançoso, ele não é um desses livros tristes onde tudo dá errado, porque já estava tudo triste dando errado, então não no meu livro, não na minha escrita, quem sabe num próximo livro. Muito bom. E é bom quando a gente usa tudo na vida da gente e transforma em arte, né? E aí isso ganha um novo significado, né? É uma das funções da arte que não tem função nenhuma. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Sobre o gênero, né? O seu gênero preferido, assim, de escrita, se é uma coisa que surgiu naturalmente, se você pretende variar. Você diz que tem outras obras aí, é claro que a gente não vai ignorar essa informação, a gente vai querer saber um pouquinho sobre isso também. Você está tentando se ater a algum tipo de gênero, ou não? O que vem na sua cabeça você vai fazer? O Contos foi apenas uma coisa que aconteceu, que surgiu em virtude do outro romance, ou você pretende continuar escrevendo contos, publicando livros de contos? Aproveita e fala um pouquinho desses outros projetos que você já tem prontos aí também, que você falou. Foi tudo nesse período de pandemia, você produziu tudo. Não, eu produzi até o ano passado, Uhum. até o início desse ano. Esse ano também eu escrevi uns continhos aí, a gente não perde o hábito, não perde a oportunidade. Eu não sei definir muito bem o meu gênero. O que eu gosto é de contar uma boa história. Uhum. Eu gosto muito
né, mencionei a Clarice, eu gosto muito dessa escrita, assim, que mexe com o som das palavras, com o ritmo, aquela coisa bem artística, assim, bem... Ninguém entende muito bem, mas é lindo demais, né? Mas eu gosto de uma boa história, de que me envolva, que eu queira virar a página. Uhum. Então, esse primeiro romance que eu escrevi, eu falei assim, eu vou escrever o que eu tiver vontade de escrever, eu vou me divertir. E é uma história de espionagem no século XIX, metade no século XIX, metade no nosso tempo. E falei assim, se eu quiser colocar baleia voando, eu vou colocar baleia voando, porque é a minha história e eu vou me divertir. E eu me diverti muito. Já vi um livro com baleia voando, tá? Pois não tô sendo original. Já vi um, tá? Sério mesmo. Pois é, que pena, que pena. Então eu vou ter que colocar um javali voando nesse livro, Pronto. né? Mas, e com isso eu fui explorando uma escrita mais séria. Secante é um livro nesse aspecto mais sério, apesar de ter, tem um capítulo que é narrado, um conto que é narrado por uma máquina de escrever, tem outro que é narrado por um gato, tá ali pensando em comer uma barata seca ou não. Mas, e eu gosto muito de colocar humor nas minhas histórias, mesmo que elas sejam um pouco mais sérias. Eu gosto de brincar com a realidade nos meus contos, e eu tenho contos em algumas revistas aí publicadas. Eu tenho um conto na revista Subtextos. Meu primeiro conto foi na edição de aniversário de 10 anos, e o tema foi livre. Foram 400 contos, mais ou menos, que enviaram, e o meu ficou em primeiro lugar. Fiquei felicíssima com isso. Legal. E ele é narrado por um homem que morreu, ele está se decompondo ali, e com saudade da mulher dele, né? Então ele está começando a pensar, será que eu vou lá buscar ou não vou buscar? Enquanto ele se decompõe. E eu tenho também outros contos publicados na Subtextos. Depois eu publiquei mais 2 contos, um deles do ponto de vista de Iemanjá, que rouba um anel da moça que vai se banhar no mar. E eu gosto muito de brincar com isso, com os pontos de vista. Às vezes eu escrevo coisas mais engraçadas, às vezes não. Mas eu tenho mais um romance, e esse está pronto. Eu estou fazendo os últimos ajustes e já negociando aí com algumas editoras. Não posso dar spoiler, mas esse vai ser o meu primeiro romance publicado. Uhum. Que tem fim. Tem fim esse. Né? Tem fim, tá? Não sei se é o fim, assim, muito fechadinho, mas tem um fim, tem um ponto final ali. E ele é bem sério, ele é bem pesado, porque eu tava também, esse eu escrevi durante o meu processo de separação, e eu tava aí, é uma mulher que ela deixa tudo para trás, ela deixa a casa, ela deixa a família, deixa tudo, forja a própria morte e vai viver uma outra vida. E aí não tinha realmente espaço. Então, eu não tenho um gênero, porque eu não quero ter um gênero fixo, um gênero favorito. Eu vou escrever aquilo da forma que funciona para contar uma boa história. Tem uma hora vai ser engraçado, uma hora vai ser uma coisa sobrenatural. Tô doida para escrever horror. Tô lendo todas essas latino-americanas maravilhosas aí. Mariana Henriques, que foi entrevistada outro dia aqui por vocês. E tô querendo muito escrever uma coisa mais próxima do horror, porque o importante é contar a história. A história tem várias maneiras de ser contada, mas tem uma maneira que vai ser melhor. Sim.
Com Uhum. certeza. E aí, bom, vamos pedir para quem está assistindo aí deixar seu like, se inscrever, deixe comentários. Isso vai fazer aqui o vídeo ser mostrado para mais gente, porque mostra para o YouTube o engajamento do conteúdo. Então isso é importante, é a única coisa que a gente pede que você pode fazer imediatamente. Agora, por falar em contos, em ter que aproveitar as oportunidades, fala do Imagens de Coragem, né? Que é uma coletânea de contos que você mandou, disse que não estava muito acreditando, assim, e acabou sendo uma das selecionadas. Então fala dessa coletânea, como você ficou sabendo, e do conto que você enviou. Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o Imagens de Coragem, porque é linda essa Maravilha. capa. É muito bonito. E, olha, tem história pra caramba. É uma É um coletânea, calhamaço, viu? é um calhamaço e com mulheres maravilhosas. E esse livro foi lançado, essa coletânea foi lançada na Flip ano passado, e eu fui, foi minha primeira Flip, amei. Encontrei essas mulheres lá, Marcela Dantes, a Tatiana Lazarotto, né, que organizou a coletânea, Isabela de Andrade, que organizou a coletânea. Ai, gente, é muita. Soni Fersek, é gente, muita mulher maravilhosa. E foi o seguinte, né? Eu estava mais uma vez desacreditada, meio cansada da vida, trabalho pegando, e surgiu essa seleção pela Isabela de Andrade e pela Tatiana. Elas estavam selecionando mulheres, contos, para essa coletânea, e eu peguei um conto que eu tinha lá chamado Passárgada, que esse é meio autoficção. Eu tive o prazer de visitar Passárgada lá no Irã durante um trabalho. Só brasileiros vão passar. O guia turístico me falou, né? Só brasileiro se interessa por Passárgada, só leva o brasileiro para Passárgada. E foi assim, não uma decepção, mas Passárgada é uma cidadezinha sem graça, pequenininha, meio abandonada, né? E muito diferente da Passárgada do Manuel Bandeira. Serviu só de inspiração o nome. Acho que ele viu o nome ao acaso e, vou usar esse nome aqui para um poema. Combinava com o texto. O nome é maravilhoso, Sim. mas Passárgada fica próxima a Persépolis, né? É uma viagem assim, de 1 hora mais ou menos de carro. Então dá para fazer esse passeio por Persépolis e dar um pulinho em Passárgada, né? Tem o túmulo do rei Ciro em Passárgada. Não vou dizer que não tem nada, porque tem um outdoor do Ayatollah Khomeini na entrada, dizendo que os iranianos odeiam estrangeiros, e é mentira. Então, fui para Passárgada, me dei de cara com esse outdoor falando, sai daqui, né? Mas é mentira. Eles adoram estrangeiros. E eu escrevi um conto sobre essa confusão nesse lugar em que eu não entendia, ninguém fala inglês, ninguém fala nenhuma outra língua, e é maravilhoso, tô repetindo muito a palavra maravilhoso, né? Mas é fantástico, é sublime. O Irã é sublime. Soube agora que tentaram bombardear hoje, né? Ontem à noite, e fico triste com isso, porque é um lugar mágico. Então, mandei esse conto, bem desacreditada. Foi uma coisa que, escrevi assim, queria desabafar, queria falar um pouco sobre Passárgada, sobre a confusão que foi passar por aquele país e tal. E num dia que eu acordei muito tristinha, eu vi que a Tatiana tinha começado a me seguir. Aí eu, opa, peraí, o que tá acontecendo? É sempre assim, né? Essa galera não tá sabendo organizar as coisas, não, Will. Começa a seguir antes de anunciar. Já, você não é a primeira que o organizador começa a seguir, né? O perfil oficial começa a seguir. Pô, entrega o jogo antes de anunciar o vencedor, pô, perde a emoção, cara.
Ou não, né? Deixa a gente em suspense. Assim, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Né? É pior. Mexe com a gente, poxa vida, né? Acaba com o coração da gente isso. Mas eu fiquei assim, não, não é possível. Não sei o que está acontecendo aqui, mas minutos depois já foi anunciado, meu conto foi um dos selecionados, e eu não saí cantando pela rua porque eu não queria assustar as pessoas. Mas meu sorriso estava assim, e era exatamente o que eu estava precisando. Às vezes a gente precisa. Foi resgatada por essas mulheres. E fui para Flip, já tinha viagem marcada para o Brasil nessa época, coincidentemente. Eu falei assim: então mudei de planos, enquanto eu estiver lá, agora eu vou para Flip. Consegui ir para Flip, foi divertidíssimo. Queria viver na Flip. Eu acho que o céu é uma Flip. A gente. Né? Gente, a gente vê todas as caras conhecidas assim na rua, e tem bebida, e a cidade é linda. Mais uma que fecha negócios no bar, pelo visto, hein, Will? É para isso que serve o Flip. Pois é, né? Contatos. Aliás, a Isabela também já passou aqui no Pod Letras, depois assistam aí, foi um episódio muito legal. Então, só para a gente falar dessa coisa de ser selecionado, foi a Renata Marinho, né? Ela enviou o texto, tinha um concurso de uma editora, e quem ganhava esse concurso seria agenciado por uma agência que estava em parceria com a editora. Aí ela no mesmo dia foi seguida pela agência e pela editora. Tem alguma coisa aí. E aí ela descobriu que ela tinha sido a vencedora e lançaram o livro dela e tal. Então, o pessoal precisa fazer um pouco mais de suspense, né? Faz que nem a gente aqui, faz uma live, anuncia na hora, assim, selecionado e tal. Quem assiste vai ver. A gente anuncia e vai colocando a galera no grupo do WhatsApp, né? Aí quando a galera. Tem gente que não tá assistindo a live, de repente é colocado num grupo do WhatsApp, aí o susto vem mesmo, né? E como é que foi o trabalho com o seu texto pós-aprovação? Teve muita mudança, não teve? Foi só mesmo uma coisa de revisão? Já estava bem acabado? Olha, eu mudei algumas coisas, mas isso foi teve uma revisão, uma diagramação, e sugeriram algumas mudanças que eu acatei no primeiro livro. A gente está feliz da vida, assim, nossa, querem publicar meu livro, já nem acredito. Então, e são profissionais, né? Então foi um trabalho muito cuidadoso e muito profissional com a editora Letramento, porque eu participei de todas as etapas. Mostra a capa de novo enquanto você tá falando aí, que é bem bacana. Gente, eu confesso, essa capa fui eu que fiz. É mesmo? Fui eu que desenhei, eu tenho ela aqui em algum lugar. Totalmente pensando na geometria mesmo, né? Dá pra ver aí esses cruzamentos do sol com o que seria. É tipo um farol, né? Ou eu tô falando bobagem? É como se fosse um sol se pondo, assim, Sim, e aí tem isso. Tem as retas, tem as retas. Tá ao contrário aqui. É. Isso. Mas eles sugeriram várias capas, a gente foi trabalhando nas capas, aí eu falei assim, não, olha, vamos... Porque eu tinha uma coisa muito específica em mente, aí eu fiz. Aí decidiram usar o meu desenho mesmo. E ficou legal, ficou muito legal. Mas foram várias capas antes disso que foram discutidas. A diagramação também, e como é angustiante. Porque a gente escreve e a gente acha maravilhoso e aí aceita, só que a gente tem que ler, em cada etapa tem que ler o livro todo de novo, na revisão, na diagramação, e aí, meu Deus, que é isso? Não aguento mais. E será que eu devia ter reescrito isso aqui? A gente começa a pensar, querer mudar o texto e não pode mais. Eu tenho até medo de abrir esse livro agora, porque eu vou querer... E achar alguma coisa. Sim. A gente tem que desistir do livro. Eu já ouvi alguém falando disso, que a gente tem que desistir do livro. Mas nessa fase a gente tem que ver, tem que reler,
o livro de cabo a rabo. 4, Deveria. 5. Muitos não fazem, mas deveria ser assim. Mas eu entendo quem não faz, porque é Cara, assim, angustiante. dependendo do quanto tempo você tá escrevendo, você não aguenta mais, assim, voltar tudo toda hora, assim. E às vezes acontece muito, você tá do meio pro fim, às vezes acontece de um livro, você já tá começando a pensar em outra história, já tá vindo, e aí você já quer ir logo para outra, e aí você já tá envolvido na outra e tem que voltar. E aí, às vezes, até comentei aqui, né? Às vezes você acabou, aí demorou um ano para ser lançado, e aí você tem que voltar para poder divulgar o livro, então você volta novamente para a história e tal. E às vezes a pessoa tá falando com você sobre o livro, ele cita uma coisa que você já esqueceu que tá no livro lá, e você tem que tentar lembrar assim, né? Então, realmente, assim, tem uma hora que, pô, às vezes você passou um ano e meio escrevendo, você não aguenta mais voltar para aquela história, né? Com certeza. Ô, Jamília, eu tenho uma curiosidade. Queria saber, você não é a primeira que a gente conversa que está fora do país, mas cada uma tem uma realidade diferente normalmente. Você está agora em Estocolmo, né? Mas antes de estar aí, você já estava há bastante tempo fora do Brasil. Como que é para você essa coisa de publicar um livro para um público, principalmente que está aqui no Brasil, estando tão longe? Como que tem sido essa questão? Porque para a gente que está aqui já é uma mão de obra desgraçada conseguir fazer, né? A galera ter contato, conhecer e ler e tudo. Eu imagino assim, para quem está fora, o trabalho é redobrado, né? Como é que está funcionando para você essa questão da distância? Olha, não é fácil e é muito frustrante, porque eu acompanho o que está acontecendo no Brasil. Quando eu vou para o Brasil, eu faço uma lista de todos os livros que eu quero comprar, são livros contemporâneos, Uhum. muitas vezes de editoras pequenas, então não tem no Kindle. E eu conheço as pessoas online, Virtualmente, né? virtualmente, né? Quando eu estava em Nova York e a diferença era menor, eu fiz muitas oficinas de escrita e com pessoas que a gente ia fazendo assim, uma atrás da outra, todos juntos, e essas Uhum. pessoas já eram minhas amigas, assim. Encontrei algumas na Flip, inclusive, foi muito bom. Mas a sensação que eu tenho é que a gente está perdendo alguma coisa, que está todo Sim. mundo aproveitando no Brasil. Tem livrarias maravilhosas em São Paulo agora, livrarias pequenas, e tem os lançamentos. Aí quando eu vou para São Paulo visitar a família, eu quero ir nesses lançamentos, aí chove, alaga tudo e Alaga eu não tudo. posso ir. E aí meu único lançamento de livro foi esse na Flip da coletânea, que foi muito bom. Eu não fiz um lançamento presencial de secante por causa disso, né? E dá vontade de mandar o livro autografado, vender o livro autografado, Sim. mandar pelo correio e tudo, e não dá para fazer isso. Então, a aproximação com o público, com outros escritores e esse mundo literário brasileiro, eu perco, eu perco. Então, porque tem muita gente boa agora, muita gente lançando livros com financiamento coletivo, e minha mãe só vai recebendo os livros na casa dela, e quando eu tiro férias, eu tenho Mata tudo. uma pilha de caixas, assim, porque eu quero ler essas pessoas todas. Mas, né, a vida no exterior também me traz muita coisa boa, muita coisa para minha escrita. Embora eu goste de escrever em português e situar quase tudo no Brasil, porque me dá saudade, me dá muita saudade. E escrever é voltar um pouquinho para o Brasil. Eu não posso negar que a riqueza que o mundo trouxe para minha escrita. Com certeza. Mas a sensação, ô Jamile, deve ser quando você
todo mundo combinou de ir no rolê, você tá em casa, e aí você abre o Instagram e vê lá os stories de todo mundo lá e tal, e você em casa, assim, falando, nossa, era pra eu estar aí também, né? Por que eu disse não? Você vai em casa, que tá todo mundo lá e eu aqui tô perdendo, assim, né? Uhum. Mas Pois aí, é. o que eu queria te perguntar para emendar então, não te passa pela cabeça escrever em inglês e publicar para um outro público diferenciado que esteja aí mais próximo de você, que você possa ter isso que você não tem aqui, esses lançamentos. E aproveita e diz, eu não sei se você já está aí há tempo suficiente para me dar essa resposta, mas como que é o cenário aí da galera? Se o movimento de autores é grande. Aqui no Brasil, atualmente, você chuta uma pedra, você tá achando escritor, né? Fala como é que tá esse movimento aí. Se você tem a oportunidade de pelo menos frequentar alguma coisa, algum evento que aconteça aí. E essa questão da escrita no inglês também. Então, nós temos um departamento cultural, eu trabalho na embaixada, né, que traz escritores, trouxe o Itamar Vieira Júnior agora para a Feira Literária em Gotemburgo, que é uma feira que acontece em setembro. Temos alguns livros traduzidos para o sueco. O Estorvo, do Chico Buarque, foi lançado em sueco há pouco tempo, o lançamento foi na própria embaixada. Uhum. É complicado, porque eu não trabalho no departamento cultural, mas assim, quando é trabalho, aí, ai gente, não vou ficar para esse lançamento não, vou para casa. Não, o Chico Buarque não estava, o Chico Buarque nem está aqui, mas é o livro dele em sueco, então nós temos lá, existe esse trabalho de divulgação, de tradução de autores brasileiros para o sueco, nós temos uma estantezinha com várias traduções, né? Quem sabe um dia. Mas, né, santo de casa não faz milagre. Então eu fico assistindo os outros. Não fui para a feira em Gotemburgo, porque eu tive que trabalhar aqui. Mas quem sabe o ano que vem, se eu não me engano, parece que ano que vem o tema vai ser Brasil, dessa feira em Gotemburgo, que eu acho que é a segunda depois de Frankfurt. Então, assim, a cena literária aqui é bastante forte. A Suécia é bastante famosa pelos livros de policiais, pelos Sim. romances policiais, porque, como até me disseram, né, aqui crime é ficção, então eles adoram ficcionar sobre isso, porque não existe. Mentira, existe, assim, mas assim. Coisa de criança, né, gente? Não se Brincadeira de compara. criança. Nem se compara, mas eles amam. Então, tem uns livros muito interessantes. Eu estou estudando sueco também, porque eu quero muito ler esses livros um dia, quem sabe, em sueco. Mas escrever em outras línguas, claro que eu já pensei, porque o alcance é muito maior. Mesmo em espanhol, eu estou tentando estudar espanhol agora, e até pensei sobre isso. O problema é que, para mim, o jeito que eu escrevo não funciona. Tem gente que tem um domínio, um controle da história e sabe muito bem o que vai escrever. A minha história, ela flui. Eu preciso estar vazia para deixar ela fluir. E isso só acontece em português. Não tem como. Eu não consigo fazer isso em inglês. Não sai do mesmo jeito. Vai ser uma outra escrita. Eu posso até tentar ver. Mas é como quando a gente fala outra língua, a voz muda. E dizem que Sim. até a personalidade muda. E a escrita também muda, né? Eu Sim. sei que o. Mas nem uma autotradução, por exemplo, tipo, você escreve em português e depois se traduzir para ter uma abrangência maior? Mas aí eu acho que eu escreveria um outro livro. Hum. Porque a maneira de contar em outra língua não é uma não uma transmutação, não é um translado, né, de uma língua para outra, uma tradução. Uma coisa tem que É uma totalmente adaptação, né? uma adaptação, E, realmente. exatamente, só que aí, como eu sou autora, eu acho que eu escrevi um outro livro. Então, Realmente. Tinha que ser alguém externo, né? Que ia fazer melhor assim, porque o seu olhar ia contaminar, né, a história. Ia ser outro personagem, né? O personagem ia ser diferente, né? Não pode ser o mesmo personagem, tem que ser um personagem sueco, esse personagem aqui.
E talvez eu fosse até mudar aquelas coisas que eu queria mudar, sabe? Ah, sim. É uma Assim, tentação, né? vou melhorar isso aqui, ninguém vai saber. Uhum. Né? Então, mas o alcance é bem maior. A gente lê muita coisa do Brasil, mas mesmo de outros países de língua portuguesa, a gente se consome muito pouco, né? Sim, E a gente precisa se consumir um pouco mais. A gente precisa. Português é falado em muitos lugares e. É uma língua linda. Gente, sim. para mim é a língua mais bonita que existe. Sabe que ontem eu tive que conversar por trabalho, né, com um sueco aqui que fala português e ele falou assim: olha, eu morei 50 anos no Brasil, tô doido para voltar para o Brasil. E sueco você aprende em 6 meses, é uma língua seca, uma língua pouco complexa, mas o brasileiro, ele chamou de brasileiro, o Uhum. brasileiro é muito melhor. É muito mais complexo, eu posso expressar muito mais coisas em Sim, brasileiro e eu me expresso muito melhor em brasileiro. Eu tenho saudade do Brasil, como eu vou falar isso em sueco? Uhum. Eu tive que concordar, porque é verdade, nossa língua é linda demais. E com tem um certeza. outro ritmo, inclusive a escrita, e eu trabalho muito com ritmo na escrita. Né? Eu preciso ter um ritmo nas minhas histórias, não só uma boa história, mas um ritmo. E o português tem um ritmo Sim, perfeito. com certeza. Mas isso que você falou é interessante, né, essa questão da gente, se ler, né, mas inclusive você citou aí a Mariana Henriques, foi uma das coisas que ela ressaltou em relação ao Brasil. Claro, é outro idioma, né, a gente está cercado por países que falam espanhol e a gente fala português, mas, ela mesma falou: "É muito estranho que o brasileiro não seja tão lido pelos países vizinhos mesmo, né, não acontece", né. E aí você para e pensa que você não lê nem outros países em português, quanto mais outros países vizinhos também acaba o pessoal não tem esse contato, né, essa me fugiu a palavra agora, o Will, quando tem a relação, assim, cultural, Intercâmbio? o intercâmbio, isso, não tem esse intercâmbio, né, entre os países e é algo que não faz muito sentido, né. Aí de vez em quando aparece uma, sei lá, uma influencer que descobriu o Machado de Assis, meu Deus do céu, olha, o mundo está vendo que Machado de Assis é bom, parece que ele é bom mesmo, né? E essa menina, ela teve recentemente no Brasil, nossa, ela foi tratada como uma celebridade. Levaram ela, levaram ela em todos os lugares, no Museu da Língua Portuguesa, fizeram ela dar uma palestra, porque ela achou um autor brasileiro legal, né? A gente ainda é muito complexado, né? Tem essa coisa, né? E eu acho que a gente também pode se aproximar um pouco mais dos nossos vizinhos, tem coisa muito legal acontecendo lá, e é bom a gente. Quem sabe a gente também se aproximando, eles não se aproximam de volta. Sim. Nós somos muito parecidos no fundo, né? Eu leio os livros da Mariana Henriques e eu vejo lá, tem Pombagira, tem aqueles santos populares. E, Uhum. gente, isso é Brasil, eu me sinto muito próxima do Brasil lendo literatura latino-americana. E eu fiquei até assim, espantado de saber que ela não veio ao Brasil ainda, né? É estranhíssimo, né? Já deveria ter muito mais essa. A gente às vezes traz numa flip, por exemplo, autores de outros países da Europa para É. cá, e quem está do lado aqui a gente não. Às vezes nem lembra, né? E é engraçado. Né? E muitos autores leem, muitos foram os que citaram a Sim. Mariana Henriques aqui antes, né? Não, e ouso dizer, né, Will, que acho que, assim, material em português com a Mariana Henrique só tem um nome, né. Eu vi me fugiu o nome do professor que fez uma live com ela, mas, assim, não, a live não tá legendada, não tá nada, eles tentando se entender, eles falando em português, ela em espanhol, foi mais ou menos o que a gente fez, mas como fizeram ao vivo, não tem legenda, não tem nada, eu acho que não tem outro material, assim, legendado com ela, assim, eu acho que é o nosso, eu não vi outro. Não. E os idiomas são tão parecidos que a gente depois conversou também com uma escritora espanhola, a Cari Santos, e antes de gravar a gente perguntou, olha, vai precisar de tradução e tal? Ela falou, não, se falar um pouco mais pausadamente,
eu entendo e tal, e a Mariana foi a mesma coisa. Então, realmente, nem é um problema de comunicação, né? É um problema só de vontade mesmo, de querer, né? Engraçado. Isso. E eu até estou fazendo listas de escritoras de outros países. Eu amo os argentinos. As escritoras argentinas são muito conhecidas no Brasil, mas tem gente do Equador, tem gente da Colômbia. A Colômbia tem ótimas escritoras. Do Peru, eu ainda não achei uma pessoa. Eu acho que eu não li ninguém do Paraguai ainda, mas quase. Os problemas sociais são os mesmos, os hábitos são muito parecidos, e a língua nem é tão complicada assim para nenhum dos dois lados, a gente se entende sim. Né? O portunhol funciona Eu ia muito falar isso bem. agora, manda aquele portunhol gostoso. Sim, é. E todo mundo se diverte. O importante é sempre a intenção, né? Se você quer Sim, se comunicar com a pessoa, você vai conseguir se comunicar com a pessoa, né? é aquilo, né, Will? Nem é tão difícil a pessoa também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, É, acionar a notificação, compartilhar o episódio com o coleguinha, mas muitas vezes o pessoal não faz. Então basta você ter uma boa intenção, faça isso, se é, inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações, compartilha, mostra para o YouTube que o conteúdo aqui é relevante, que é importante, que é interessante. Vamos espalhar um pouco de cultura para a galera aí. Né? Aqui a gente sempre fala sobre literatura, sobre cinema, sobre música, sobre artes em geral. Então, uhum, faça isso e ajude a gente a crescer aqui no YouTube também, certo, Santos? certo. Eu lembrei daquele time que eles montaram no ano 2000 do Real Madrid, que eles chamavam dos Galácticos. Cara, os melhores amigos que mais fizeram amizade foi o Roberto Carlos e o Beckham. Que um não falava português e o outro não falava inglês, e só saíam juntos e ninguém entendia como eles se comunicavam, mas se tornaram os melhores amigos. Mas, falando dessa coisa de distância, ô Jamile, esse seu livro, né, que tá aí, você provavelmente vai sair ano que vem, certo? 2025. Como é que está sendo assim para você se planejar, se você pretende vir para o lançamento dele presencial, você tá começando a pensar nisso, se você vai, porque é a tal coisa que a gente estava falando, né? De se estar aqui para vivenciar melhor. Você pensa nisso? Penso sim. Dá para a gente se organizar. Como no ano passado eu fui para a Flip, eu consegui ir para a Flip para esse lançamento. Mas assim, eu ainda tô em negociação, né? Ele vai sair ano que vem, mas nós ainda estamos, não tenho datas, mas isso eu tô querendo fazer um lançamento assim mais tradicional mesmo. E mas não sei como vai ser a capa, tô super curiosa. É meu primeiro romance e é muito bom. Esse, olha, eu tô bastante confiante. Espero continuar confiante quando estiver lá na revisão, na diagramação, mas ele me emociona. É um livro que me emociona e eu acho que as pessoas também vão gostar. Mas vou dando notícias. Vou dando notícias de cada passo e vou me programar para ir para o Brasil, sim, quando for o lançamento. Pelo menos um lançamento presencial, e pensar em alguma coisa virtual também. Bom, é só organizar tudo para as férias, que aí não dá erro, né? Você já vai estar no Brasil mesmo, já organiza tudo para aquele período, aí rola, né? Acho que eu vou esperar a data possível para organizar as minhas Sim. férias. Tá certo. Ô Jamile, é claro que a gente não pode deixar de falar nisso. Você teve em alguns países, né, ao longo aí da sua trajetória de vida. Você teve na Mauritânia, teve no Irã, teve no Líbano, né? A gente já falou dos Estados Unidos, já falamos da Suécia, teve em Israel. Enfim, como é a experiência de estar nesses países tão diferentes e o que, que aconteceu assim de mais inusitado assim nesses lugares que você são coisas que te marcaram, que você pensa, caraca, eu nunca imaginei viver isso na minha vida ou alguma coisa muito diferente que você encontrou, que a gente sabe que as culturas são diferentes,
eu imagino que você, quando vai para algum lugar, fora o seu conhecimento prévio, você já dá uma pesquisada maior, né? Tô indo para lá, deixa eu ver o que que tem. Ou não, de repente você me disse que não, né? Conta pra gente aí alguns causos desses lugares. Olha, eu fiz viagens mais curtas, assim, de 2 meses a trabalho para fui para Portugal, Líbano, Mauritânia, Irã, Israel, e aí eu fui para os Estados Unidos, né? Estados Uhum. Unidos acho que não tem muita novidade. Mas eu gosto muito do mundo árabe ou do mundo muçulmano também. Eu acho que é uma mudança que não é tão radical quanto a Ásia. Eu nunca fui para a Ásia. Mas causos, olha, quando eu cheguei no Líbano, anotaram a data errada e o motorista da embaixada não foi me buscar. Cheguei lá de madrugada, né? E eu tinha lido num guia Que sobre o delicinha, hein? Líbano, né? Antes falando assim, olha, não fica dando bobeira no aeroporto em Beirute, porque ele é controlado pelo Hezbollah e às vezes podem sequestrar estrangeiros. E aí eu cheguei lá às 2 da manhã, não tinha ninguém me esperando e todo mundo começou a me olhar, né? E eu esperei 2 horas e ninguém. Eu falei, o que eu faço? Felizmente eu sabia o nome do hotel, porque eu li a troca de comunicação, eles tinham reservado um hotel para mim. Uhum. Eu falei assim: eu vou pegar um táxi e vou parar nesse hotel. E deu certo, né? Cheguei no hotel, tinha uma reserva feita para mim. No dia seguinte, fui bater na porta do. Era um consulado ainda, nós não temos mais o consulado, mas era consulado. Fui Uhum. bater na porta do consulado e nem estava me esperando. Tinha um soldado na porta com um fuzil gigante nas costas. Tem agendamento? Não, eu vim aqui para trabalhar. Eu tive que convencer o guarda de que eu trabalhava no Itamaraty, me deixaram entrar O cara e ficou olhando ela assim de cima, de lado, de É. baixo. Eu nunca te vi. nunca te vi, né? Então, assim. E aí, depois de um tempo, ele já sabia quem eu era, ele dava tchauzinho. Tchau, chefe. Oi, chefe. Oi, né? Com aquele fuzil nas costas, assim. E agora, na Mauritânia, Mauritânia foi o lugar mais difícil, porque é um lugar. A população é praticamente beduína ainda, então tem camelos e tem cabras pela cidade toda. As lojas são de roupas, são todas com a mesma roupa de beduíno para vender. Então, guarda-roupa da Mônica, né? Só que de beduíno, tudo Aham. igualzinho. E para fazer compras, eu tinha que esperar o fim de semana, daí eu pegava o carro, porque o trânsito lá é louco. Então eu acordava bem cedo, pegava o carro para evitar o pior do trânsito e ia num supermercado novo de uma rede francesa e todos os estrangeiros iam lá, porque era um Uhum. mercado um pouquinho mais normal. Por quê? Um Porque quando pouquinho eu mais, um pouquinho mais normal, Will. Você vê que não é nem o É. normal, era um pouquinho mais normal. que tinha chocolate, sabe? Eles não estão nem aí para chocolate, eles estão muito acima disso. A gente que é dependente de chocolate, precisa dessas coisas, então eu conseguia comprar as coisas que eu precisava para a semana. Por quê? Porque quando eu fui tentar ir no mercado da esquina, eu entrei, todo mundo começou a me olhar, eu era a única mulher, comecei a escolher as coisas, colocar na cesta, em algum momento alguém pegou a minha cesta, tirou da minha mão, levou para o caixa e começou a passar as minhas compras. Tirou a pessoa que estava lá, passando as compras, e começou a passar as minhas compras. E até hoje eu não sei se ele estava sendo educado ou se ele estava me expulsando de lá. Por ser um país, não por ser um país muçulmano, porque eu fui para outros países muçulmanos em que eu andava na rua, não tinha Uhum. problemas. Ou no Irã eu tinha que usar véu, mas eu me sentia super segura lá, né? Mas nesse lugar foi muito estranho porque não se via mulheres andando na rua e eu não podia sair muito na rua por causa disso, porque podia causar alguma disrupção como essa que aconteceu nesse mercadinho. Uhum. E foi complicado.
eu não gostaria de voltar para lá, assim, eu achei um pouco sofrido. Você ficou quanto tempo na Mauritânia? 2 meses. 2 meses. Olha, Mas pareciam 2 anos. eu acho que ele estava te expulsando, só que ele também não era É. tão idiota a ponto de perder a venda, entendeu? Então, Sim. ele Eu podia ter passou. ficado mais tempo e comprado mais, mas assim. É que você extrapolou um pouco o limite de tolerância dele, entendeu? Então ele falou: "Não, ela já tá aqui há muito tempo, mas eu não vou perder essa vendinha". Pegou, passou, tchau. Você não voltou mais lá, né? Não, não. Aí eu planejei minhas compras e fui pro mercado, supermercado francês, comprar o meu chocolate e pronto, meu macarrão e, E é isso. né? Mas Experiências, né? É muito interessante. Aliás, para você, desses lugares, dessa sua rotina, né? Primeiro, assim, o que te levou a prestar concurso para o Itamaraty? O que te chamou a atenção? Você sabia que teria essa rotina e quis optar por ela? Porque a gente tem uma coisa diferente cultural de europeu e americano, né? Que a gente é muito apegado à família, ao lugar onde a gente mora. A gente viaja menos para morar em outros lugares, diferente de outros continentes, né? Você sabia disso? Você fez consciente? Era isso que você queria mesmo? fiz e eu queria conhecer o mundo. Uhum, E eu sei que a gente é muito apegado à família no Brasil, mas eu venho de uma família que sempre migrou de um estado para outro uhum, e algumas pessoas também para outros países. Eu tenho uma tia-avó, eu tenho o privilégio de ter uma tia-avó que é enfermeira e foi trabalhar nos anos 70 na África. Então ela trabalhou no Senegal, depois foi para Angola, foi para Moçambique em plena guerra civil, depois foi enviada para a Suíça. E ela tem histórias fantásticas. Um dia ela virou para mim e falou assim: "Ah, já te contei da vez que eu fui presa no Chad?" Porque ela estava tirando umas fotos e acharam esquisito, né? Não era um mercadinho, mas ela estava tirando umas fotos e acharam esquisito. E ela ficou presa por um dia, até esclarecer o que estava acontecendo. E, e eu cresci ouvindo essas histórias. Então não é nada incomum tentar uma vida fora. A família do meu pai também, muitos vivem em outros países. Eu queria fazer isso também, mas eu queria também fazer isso de uma forma um pouco mais segura e um pouco mais variada. Eu gosto muito de fazer turismo, mas ir para um país completamente diferente, passar 2 meses e saber como as pessoas vivem, almoçar com elas no horário de almoço, Uhum. enfrentar o trânsito no horário de rush, isso é minha forma favorita de viajar, para ser bem sincera. Por isso que eu fiz tanta questão de fazer essas viagens curtas, nem todo mundo faz, mas eu fiz todas as vezes que eu pude antes de ir definitivamente para o exterior, né? No caso, para Nova York, para uma missão mais longa, de 5 anos. Eu saí de lá um pouquinho mais cedo, agora 5 anos aqui. E então é uma maneira de ir para o exterior, mas com bastante segurança Sim. e trabalhando em português, né? A gente vai para o escritório e ali dentro é Brasil. No fim do dia a gente coloca uma musiquinha ali para enquanto tá fechando os trabalhos, a gente divulga a cultura brasileira, fala com os brasileiros ali. No caso, né, como eu trabalho no setor consular, então a gente atende brasileiro, faz registro de nascimento, passaporte. Então é uma forma de sair do Brasil sem sair do Brasil. É verdade. é. É bem legal assim também, né? Você não é jogado num lugar assim, se vira, não. O lugar onde você trabalha é o seu país, né? Fora do seu país, né? E aí você pode explorar outros lugares, é o ideal para quem justamente queria o que você queria, né? E não é uma coisa tão fácil passar no concurso do Itamaraty, né? É um pouquinho difícil, né?
Na verdade, eu não sou diplomata, eu sou oficial de chancelaria, é um outro cargo de nível superior, Uhum. né? E a gente cuida mais da parte administrativa, consular. Teve prova de inglês, uma redação na época, um pouco mais complicada nessa parte de línguas especialmente, porque Uhum. a gente usa mesmo. Não dá para brincar com isso. Sim. Não dá pra Mas mentir no currículo, né. não dá para mentir no currículo, porque senão depois a gente se dá muito mal, porque a gente tem que enfrentar umas coisas, né? Tem Uhum. que. E... Mas valeu muito a pena, vale muito a pena. Isso é até uma coisa que eu ia te perguntar, né, lugares como Mauritânia, por exemplo, Irã, Líbano, como que foi essa questão do idioma? Como que você se virava assim, na rua, né, no dia a dia ali? Apesar que na Mauritânia você falou que não podia sair muito, né. Mas como que era isso? Porque eu acho e outra questão também interessante, o pessoal já te reconhecia como brasileira? Porque eu acho que quando o pessoal vê que é brasileiro, posso estar enganado, mas a tendência é ser um pouquinho mais assim, pô, querer ajudar um pouquinho mais, se interessar um pouquinho mais, né. Como que era essa sua relação sua? Porque é Nova York pra você é tranquilo, né, Estocolmo aí também, tranquila, mas nesses lugares muito diferentes, como que funcionava? Olha, todo mundo gosta de brasileiro. As pessoas gostam muito mesmo do Sim. Brasil e elas mudam completamente, elas quase te carregam no colo. O problema é que eu digo que eu tenho cara de gringa do mal. As pessoas não me identificam como brasileira e às vezes gente, eu sou do Brasil, eu juro que eu sou do Na Brasil. E Suécia você tá aí, bem camuflada, né? mais ou menos eu sou Mais ou menos? baixinha, eles são todos altos aqui, Tá. então, mas eu acho que eu sou gringa do mal, eu sou uma outra gringa, de algum lugar assim, que eles não sabem muito bem de onde é. Mas, então, nesses lugares todo mundo fica meio desconfiado, será que é americano? Será que é? Mas aí quando descobrem que eu sou brasileira, a reação é a melhor possível, às vezes, dependendo do país, os homens, a gente O cara até sabe? carregou a cesta pra ela no mercadinho, Will, foi super Pois gentil. é, né? Ele não sabia que eu era brasileira, fiquei quieta, devia ter falado. Pois é. Mas é, Elas soltam: "Qual é, menor?" Aí o cara: Brasil". pior é que o meu sotaque paulistano, eu não assusto ninguém. Assim, gente, quando eu não posso falar perdeu o Playboy, que ninguém vai ter medo de mim, perdeu o É. Playboy. Né? E aí na Mauritânia, lá se fala francês e árabe, e aí eu só tinha um básico de francês. Gente, foi doído, mas eu aprendi, assim, muito rápido a ouvir, porque eu Uhum. tive que aprender, não tinha outro jeito, não tinha para onde escapar. Eu tinha que ouvir o rádio em francês, ou eu assistia corrida de camelo, né? Assistir TV em francês, eu não tinha, porque às vezes ficava sem internet também, Sim. era corrida de camelo ou jornal em francês. Então vamos aprender francês. E na saída do país, aí teve um outro caos. Eu tive alguns problemas no aeroporto. O aeroporto é meio complicado, eles implicam com tudo, eles querem ver se você está levando dinheiro, porque você não pode levar dinheiro em espécie, senão acaba o dinheiro do país. É um pouco abusivo, assim. E aí eu tive que brigar. Quando eu consegui, na saída, brigar em francês, eu falei assim, acho que já estou me virando em francês, já deu para discutir aqui. Porque eles querem exigir um visto que você não tem, ou um documento que você não tem, Uhum. e é o peso da mala, e abre a carteira para ver se tem dinheiro. Ah, tem dinheiro, vai ficar comigo. Peraí, o que é isso? Então, é uma corrida de obstáculos o aeroporto. E acho que é por isso que eu tenho trauma do francês. Eu me viro, estudei até depois, mas eu não gosto muito. Mas a gente se vira. No Irã ninguém falava nem inglês nem nada. Então eu perguntava o preço das coisas, eles estendiam as notinhas para mostrar, é tanto. E no Irã eles amam, assim, eles tiravam foto escondido de mim, assim, nossa, é estrangeiro, deixa eu tirar foto. Empurrava as crianças para tirar foto comigo.
Eu tirei foto com Você criança. sentiu uma celebridade, né? Quando você vê assim aquela mulher com aquele chador toda coberta te empurrando a criança e ela tá feliz da vida de te ver. Ai, gente, é muito engraçado, assim, porque a gente tem o medo dos iranianos, eles são fofos, assim, com a gente, né? Quem sabe um dia será numa Bienal, né, Pô, Will? O pessoal é. chegando do lado dela pedindo para tirar fotos e autografar livros. Quem sabe? Mas, ô Jamile, você precisa adotar umas estratégias, assim, do tipo comprar algumas roupas com a bandeira do Brasil, escrito assim, eu sou brasileira. É, Já ajuda, assim, entendeu? O pessoal identificar, porque talvez andar tenha uma com um broche com a imagem, bandeirinha do já, Brasil. já que você não tem a É, imagem que eles acham que é típica, você fala assim, ó, não pareço, mas sou brasileira. dá uma Coloca no... sambadinha, assim. É, É, muito bom. Mas voltando à literatura, que você tem algumas coisas prontas, a gente já sabe, você já falou, mas a gente quer saber, então, se você está com ideias, se você vai voltar a escrever em breve, se já vai deixar mais coisas na gaveta aí preparadas, como é que tá a cabeça da escritora? Tá trabalhando, tá funcionando, tá produzindo? Tá produzindo, mas sabe quando a gente tá escrevendo aqui dentro? Hum, sim. Porque eu tô absorvendo muita coisa nova aqui, eu tô no momento não de colocar para fora, mas de colocar para dentro. uhum. Tá, eu tô gostando muito daqui e tô tendo muitas ideias. Eu já tava com ideias antes de vir para cá. Na verdade, eu misturar um pouco assim de Brasil com Suécia, claro. Eu fiquei imaginando assim, e se uma pombagira fosse parar em Estocolmo, como que ela ia reagir, como que ela ia olhar para as coisas. Então eu fico brincando um pouco com isso, assim, e tô pensando nesse livro. Queria que fosse uma coisa de horror. Eu tô com muita vontade de escrever alguma coisa nesse gênero. Então, tô criando sim, mas não escrevendo ainda. Eu ia te perguntar justamente dessa mudança de cenário, né? Que você falou que a escrita, você mantém muito a pegada de escrever sobre o Brasil, que isso inclusive te aproxima, né? Aí você acabou já falando um pouco. Tem essa pegada de situar, não só em Estocolmo, mas de repente em outros lugares que você já passou, ou quem sabe, Will, um personagem que passa por vários desses lugares, né? Em busca de alguma coisa, nunca sabe, né? Que eu Uhum. acho que é uma forma de enriquecer também, porque tem muito brasileiro que consome tanta coisa que vem de fora que quando vai escrever, automaticamente escreve de fora. Só que aí a pessoa não tem referência nenhuma, nunca foi, nunca morou, nunca viveu, nunca nem passeou. Às vezes nem entrar no Google para fazer uma pesquisa mais a fundo não fez. E aí o cenário é empobrecido, né? E ainda mais quem conhece vai ler e Uhum. fala: Pô, isso aqui não tem nada a ver. A pessoa que tem essa experiência, que tem essa vivência, já passaram também alguns autores aqui que têm isso. Eu acho que é uma forma até de trazer para o público brasileiro uma visão de um brasileiro fora daqui, né? Eu acho que enriquece bastante. Eu acho que é bem legal. Alguém que tem a experiência, a vivência, para não falar coisa que passou em filme. Pô, filme tem um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Sim. E eu escrevo, claro, eu sou a fonte, vem a partir de mim. Uhum. E eu venho do Brasil, mas eu não sou só Brasil, eu passei por tantos lugares e eu tenho Exato. um pouco de cada Sim. lugar. Então eu também não consigo não deixar de escrever em algum momento sobre esses lugares. Eu tenho alguns contos que são situados no Irã. O Irã ele me volta muito, eu não sei porquê. Eu já tentei escrever alguma coisa também sobre a Mauritânia, que eu acho que daria também um bom conto de terror, a Mauritânia. Mas sou eu, essa minha trajetória, e nessas oficinas de escrita em que eu compartilhei muita coisa que ainda não veio à tona, era o que as pessoas comentavam, né? Que às vezes eu nem percebia, achava que eu estava escrevendo alguma coisa sobre o Brasil, mas elas notavam, não, mas isso você trouxe
desse lugar, isso você Sim. trouxe desse outro lugar, essa experiência. Então não tem mais como separar, como distinguir. E só dá para escrever, pelo menos para mim, só dá para escrever a partir de mim. Como eu disse, eu não tenho muito controle sobre o que eu escrevo. Então precisa ser natural, precisa fluir. Sim. Sim. Né? Escreve uma história da mulher que foi no mercadinho e aí ela lá no mercadinho, ela pegou alguma coisa que ela não devia ter pego, levou, e aí o cara do mercadinho ficou obcecado atrás dela pra pegar de volta o que ela levou. Pegou o iogurte que tinha o chip É. pro espião, né? É. Que o outro tinha deixado lá, ela pegou aquele iogurte. Ai, meu Deus, coitada. Ó. A gente já pode escrever aquilo. Aliás, por falar nisso, nessas histórias, fala das resenhas que você escreve nos livros no seu perfil, né, no Instagram. Como é que você faz para ter esse tempo para sentar, pensar no livro que você leu? Não é uma coisa tão fácil de se fazer, resenha. Às vezes a gente leu, gostou, mas não sabe expressar isso num texto para as pessoas. Fala dos livros. Se você deliberadamente pega um livro que você gostaria, achava que seria interessante fazer uma resenha dele, aí se interessou e gostou, ou é tudo mesmo que você leu por gosto e depois resolveu escrever no seu perfil? É o que eu leio por gosto. E eu não faço resenha de todos, porque eu justamente alguns deles eu não sei como escrever. Uhum. Eu fiz alguns exercícios de escrita em cima dessas resenhas, de algumas resenhas, Uhum. às vezes imitando um pouco o estilo, tentando seguir o ritmo daquele livro na minha resenha. Isso eu gostei muito de fazer, porque não é só falar do livro, mas é um desafio para mim. Eu parei um pouco por falta de tempo, mas eu continuo lendo e eu já estou com uma pilha de livros assim que. Mas eu gosto de fazer resenha assim que eu termino, porque o livro está quente, né? Aquilo Tem. está. Tá no clima. E eu quero voltar a fazer isso porque isso me mantém uma disciplina de leitura, mas é natural. Às vezes eu começo a ler um livro, eu paro no meio, eu leio o que me dá vontade. Uhum. E depois eu gosto de. Eu sou muito ligada à imagem, eu gosto de fazer uma foto bonita, e por isso que eu gosto de livro físico, Uhum. e por isso que eu compro tanto livro no Brasil, que eu só posso comprar lá, O assim, que porque paga de foi uma excesso de hora. bagagem, Will? É. Não, eu não trago roupa nem nada, é só umas 2 havaianas a mais e aquele monte de livro. Não pago excesso de bagagem, não. Eu abro mão das minhas coisas. E, e eu gosto muito de ler também brasileiros aí, contemporâneos. Eu gosto muito de ler gente viva, Uhum. porque eu sei como é complicado, né, gente? A gente que escreve, Sim. é tão É. legal quando a gente lê a gente, e aí você pode conversar com aquela pessoa hoje no mundo virtual. Conheci muita gente bacana, eu troquei ideia, li o livro e fui lá e conversei com a pessoa, muito legal. E claro que eu tenho os clássicos, assim, eu tenho os clássicos que eu ainda quero ler, um dia eu vou ler. Mas ler gente viva é muito legal. Recomendo. É. Com certeza. Uhum. É muito bom. Bom, o papo tá muito bom. Eu acho que ela teria ainda muitas outras histórias interessantes para nos contar, Will Santos, mas infelizmente chega aquela hora que a gente tem que acabar, né? Pois é, e aí todo mundo fica triste. Hum. É igual a própria Jamile falou aqui antes, chega uma hora que a gente tem que parar, né? É igual terminar um livro. Tá bom, para. Senão não vai acabar nunca, né? Tem que É, desistir. tem que existir. Então, infelizmente, chega a hora que a gente tem que terminar, a galera fica triste, mas enfim, né? A gente agradece sempre a presença da nossa convidada, Jamile, por estar conosco hoje. Foi um papo muito bacana. Tenho certeza que o público vai gostar muito. Agradecer a você que está aí assistindo na estreia, né? Agradecer muito. Comentem, se inscrevam, acionem a notificação, dêem um like, façam aquele servicinho de casa gostoso ali que não custa nada.
A gente costuma dizer, Jamile, que a gente já fez vários testes, várias experiências, cientificamente comprovado que não cai o dedo deixar o like, se inscrever no canal, entendeu? Então, façam sem moderação. Então, agradecer também quem ainda vai assistir, porque fica gravado aqui, obviamente, né? Então, da minha parte, eu me despeço, toco a bola pro Will se despede, e claro, a melhor maneira de terminar é sempre com a palavra do convidado, né, Will? É isso aí. Também agradeço bastante a Jamile, né, ter aceitado o nosso convite, foi muito legal. Falar para as pessoas seguirem a gente, principalmente no Instagram, porque lá saem as agendas, né? Então a gente posta sempre para você ficar atento quem estará aqui e quando estará. E para ativar as notificações aqui, para que quando tiver estreia, tiver rolando, né, sempre um episódio novo, o YouTube mostre para você sempre que possível. Mas, de qualquer maneira, você pode vir aqui toda terça e toda quinta às 8 da noite, que tem episódio inédito para vocês. E as considerações finais deste episódio ficam com a nossa convidada, a Jamile Dionísio. Olha, eu só tenho que agradecer a você, César, a você, Will, pelo convite. Foi uma delícia essa conversa. Eu espero que as pessoas gostem. Estou à disposição também pelo Instagram, se quiserem falar comigo, se quiserem ler o meu livro, se quiserem que eu leia o livro de vocês, a gente conversa, a gente bate um papo sobre literatura. E é isso. Muito feliz de estar aqui, muito feliz pela oportunidade e espero que as pessoas gostem, como eu gostei de estar aqui, de ouvir essa conversa. Muito bem. Muito bem. Só para fazer justiça, um último agradecimento também ao Lívio, né, da Casa Projetos Literários, que fez esse meio campo, né, com a Jamile para estar conosco aqui hoje. Então, só para deixar registrado aqui. E agora sim, né, um grande abraço para todo mundo. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.